Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar na sua casa. Eu te lembro todos os dias que te esperamos nas redes sociais da nossa emissora. Tem Instagram e Facebook aparecendo aí para você. E eu quero te lembrar que temos o site www.hittv.com.br, em que você consegue assistir a nossa programação ao vivo, em tempo real, e também ficar sabendo tudo o que acontece por aqui. Te espero no meu Insta, @JaqueStefano, sempre com um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. Sempre conto pra vocês aí quando eu vou fazer alguma transformação, alguma mudança. Procuro sempre postar uma palavra ali para edificar a sua vida. É mais uma maneira da gente ficar pertinho, tá? E enquanto o programa acontece, você pode fazer a sua pergunta ou deixar o seu questionamento sobre o tema. Hoje a gente vai falar sobre esgotamento emocional. Se você tem pergunta sobre esse assunto, o nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Envie para nós a sua pergunta. A gente vai falar sobre esse assunto com o Walter Nascimento, que é psicólogo. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, Jaque. Doutor, a gente estava até conversando aqui um pouquinho fora do ar, para a gente poder entender o que é esgotamento emocional, a gente vai acabar tendo que entender mais sobre emoções também, né? Fato. Explica pra gente um pouco sobre isso. Vamos partir de uma linha que é super interessante para os nossos telespectadores, da seguinte vertente, né? Antônio Damasio, ele traz uma concepção muito bacana sobre emoção e sentimentos, né? Ele foi escritor de uma obra muito legal, O Erro de Descartes. Então, a emoção nada mais é do que eventos externos. E nós não temos domínio sobre as nossas emoções. Nós não sabemos o que há de acontecer quando, de repente, se a gente se encontrar com algumas situações que nos geram um conflito, qual é a reação que o nosso corpo vai gerar. Então, nós não temos controle. Então, a partir do momento que nós começamos a ter controle dessas emoções, já é a construção de um sentimento. E é exatamente o sentimento dos maiores ofensores que nós temos no dia a dia daquilo que nós somatizamos no trabalho, na vida social, na vida conjugal, na vida espiritual e também na vida profissional. Esse é um dos maiores índices para começar a falar de esgotamento emocional. Agora, você me fez ficar com algumas dúvidas aqui, porque existem situações em que nós já sabemos como a gente vai reagir, porque já aconteceram várias vezes. Aí já é sentimento. Então, a gente já sabe. Agora, quem é que nunca viu uma cena e falou, eu não sei o que eu faria nessa situação, Exatamente. né? Então, outro dia eu vi uma cena de um rapaz que o carro começou, acho que a pegar fogo, e daí ele saiu correndo e deixou a mulher e a criança no carro, e daí você pensa, não, o instinto principal do homem tinha que ser tirar o filho, tirar a esposa. Sei lá o que eu faria no lugar dele, a gente sabe o que é certo, o que moralmente é correto, mas sei lá o que pane ia dar no meu cérebro. Não, mas na aí hora. tem uma coisa interessante. Fala um pouco sobre isso. Por que é interessante? Quando nós assistimos essa cena, nós conseguimos fazer uma análise, fazemos uma visão sistêmica do processo e qual seria a ideal tomada de decisão desse indivíduo. Perfeito. Agora, quem está vivenciando essa emoção, o corpo gera uma resposta. E a gente não tem controle sobre essa resposta? A emoção primária, nós não temos controle. Então, vamos imaginar, de repente você está passando na rua e você vê um pitbull. O pitbull está para fora do portão. Aí você olha para o pitbull, vamos tentar construir uma linha de pensamento? Bom, quantos quilômetros eu preciso correr a mais desse pitbull para que ele não... Não existe essa vertente. A primeira Você não vai fazer essa conta na hora, você só vai correr, né? Exatamente, ou se conseguir correr. Ou ficar parado, né? Eu não sei correr, gente... eu nunca tive essa experiência. Pode ser ficar parado, né? Ficar parado, tremer, de repente desmaiar. Então, as emoções, nós não temos controle sobre elas, porque nosso corpo vai gerar uma resposta. Agora, quem já vivenciou isso, já tem na sua memória uma experiência. Então, quando ela percebe um pitbull, ela já sabe, cara, eu vou ter que subir a algum lugar, porque já tive uma experiência anterior sobre esse assunto. Então, só para entender, né, a emoção são eventos externos que geram uma resposta no meu organismo e o meu corpo dá uma resposta. O sentimento já é a construção dessa primeira emoção. Tá bom. Aí eu tenho um domínio. Então, pode falar mais pra gente poder chegar no que seria o esgotamento. Aí o esgotamento emocional é quando nós somatizamos excesso de sentimentos por algumas questões que nós costumamos sempre guardar. Eu costumo chamar isso de caixinhas da alma, né? Então, imagina várias caixinhas, várias. Então, algumas situações nós não queremos resolver e guardamos essa caixinha. E lá fica guardadinha, armazenada e ninguém tem acesso. Então, de repente, quando eu começo a vivenciar outras situações que já vivenciei há 5, 10, 15 anos atrás, eu começo a entrar no pico de estresse. Porque aquilo me faz lembrar de alguma situação que foi constrangedora. E essa situação constrangedora, ela se manifesta nesse momento. Aí começa o pico de estresse. Então, o que seria o estresse que me desencadeia um quadro de esgotamento emocional? Nós temos 3 fases do estresse. A fase de alerta, quando eu percebo que alguma coisa está fora do padrão. A fase de resistência, quando eu brigo com uma situação que eu não consigo resolvê-la.
Aí começa a fase de resistência e a fase de exaustão, que é quando exatamente eu já cansei, joguei a toalha, já não aguento mais. Mas vamos falar sobre a fase de resistência. A fase de resistência acontece da seguinte forma, tá? Eu percebo que eu tenho um problema para ser resolvido, logo o meu corpo, ele começa a liberar o que nós chamamos de cortisol, que é o hormônio que nos dá adrenalina, para resolver esse problema. Então, eu estou aqui nesse nível, o meu corpo começa a liberar cortisol, esse hormônio. Aí ele me dá força, eu vou lá e estou resistindo a resolver esse problema. Só que, ao mesmo tempo, Jaque, tem um outro ofensor. Estou resolvendo um problema profissional. Só que deu um problema na minha vida conjugal. Aí eu preciso de mais hormônio cortisol para resolver um outro problema. Aí deu um problema com meu filho. Eu preciso de mais cortisol. Então, eu nunca paro para poder organizar esse estresse, que eu estou resistindo a ele, para saber que caminho que eu devo seguir. Não, nós vamos continuando. E o excesso de cortisol na corrente sanguínea, ele gera várias consequências no nosso corpo, diversas. Uma delas, por exemplo, que ultimamente os estudiosos têm colocado isso como evidência, os consultórios psiquiátricos, antigamente, eles traziam a concepção para poder analisar se a pessoa está tendo um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão pelos níveis dos neurotransmissores. Então, se teve uma queda dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, aí passar a medicação para poder subir. Hoje, as pessoas estão vivendo com os níveis acima da média ou na média dos neurotransmissores, mas mesmo assim estão desencadeando alguns quadros de ansiedade ou até mesmo de depressão e síndrome de pânico. Não faria sentido se a gente for parar para pensar, né? Só que quando o nosso corpo ele joga o excesso de cortisol na corrente sanguínea, ele começa a destruir as citocinas que têm a função de produzir nossos hormônios. Então faz o processo contrário, começa a matar essas citocinas. Então as ramificações dos nossos neurônios, que faz a conexão, uma conversa de louco, né? Que faz as ramificações, começam a morrer. E essa morte gera inflamação que desencadeia na corrente sanguínea e vai para algum órgão. Então, lembra que eu comentei contigo sobre a questão do sentimento? Eu somatizo algo que me coloca no pico de estresse e vem outros estresses e eu nunca paro para fazer o processo de gerenciamento das minhas emoções. E aí eu começo a desencadear o esgotamento emocional. Tá, eu vou destrinchar tudo que você falou para nós, tá? Ótimo. Vamos lá, quando você fala dessas 3 fases, alerta, resistência e exaustão, elas podem demorar quanto tempo? Em quanto tempo a gente fica em cada fase? Pode ser algo que eu tenho que resolver lá na frente ou algo que está acontecendo agora? Explica um pouco para nós. Então, aí não dá para definir, vou pegar pelos meus pacientes, não dá para definir qual que é a margem do tempo. Tudo vai depender do que você tem de construção de certo e errado ou tomada de decisões. Como você mesmo disse, né? Pegou fogo no carro. O que o indivíduo fez? Saiu correndo. Agora, a construção do meu eu ou da minha personalidade, o que é certo e errado, vai definir também na hora que vem uma emoção. Como que eu resolvo isso? Qual que é o meu histórico? O que eu adquiri ao longo da vida? Qual bagagem eu tenho para saber o que fazer aqui, né? Exatamente. Então, não dá para definir o tempo. Mas dá para definir que a pessoa está entrando no quadro de esgotamento emocional e se ela não parar para fazer o gerenciamento dessas emoções que ela está carregando, ela vai travar e vai cair no quadro de exaustão, depressão, síndrome de pânico. Sabe o que eu acho interessante disso que você está falando, doutor? Porque eu me lembro, quando meu filho era menorzinho, eu passei por 2 situações de engasgo dele, né? Em uma, o meu marido estava. Eu lembro que eu só gritei, faz alguma coisa, vai. Daí meu marido foi lá e desengasgou. Em uma, o meu marido não estava. E eu fui rapidamente lá e fiz o que eu tinha que fazer. Então eu fiquei pensando muito, isso foi algo que me fez refletir. Eu geralmente peço ajuda quando está acontecendo alguma coisa errada, mas só tinha eu ali. Então eu tive que fazer alguma coisa. Isso também tem a ver com... Aconteceu na hora, só você tem que resolver, né? No primeiro momento, quando você percebeu o teu filho, filho entrando no processo complicado, então o teu corpo deu uma resposta, resolve o problema. O teu marido, obviamente, já assistiu alguns cursos ou fez alguns cursos. Eu, por exemplo, quando meu bebê foi nascer, eu fiz vários cursos, tá? Eu também, eu meu marido entrava também. Ali online, as mulheradas falando de criança, eu estava lá assistindo tudo, tá? Eu queria ter conhecimento. Então, obviamente, ele soube como lidar com aquela situação. Diferente da mãe que entrou no quadro de desespero. Na segunda instância, você já teve uma experiência e o teu marido fazendo o processo, você entendeu. Aí o teu corpo gerou uma outra resposta. Também tem a ver com a vivência, então, exatamente. Né? É isso que nós temos que entender. Perfeito. A emoção são eventos externos, que às vezes não, nós não temos controle. Mas uma vez que nós vivenciamos, se tornou a construção de um sentimento. Agora, adianta alguma coisa ler sobre e aprender sobre? Isso vai nos ajudar a agir melhor na hora que essa emoção vier? Sem sombra de dúvida. Tudo vai depender da resposta do nosso corpo, daquilo que nós temos conhecimento.
Não é só a vivência, então, uma leitura, Exatamente. um filme que eu assisti explicando sobre um assunto, uma live que eu tenho assistido explicando. A gente vai falar em breve aqui no nosso programa sobre como prevenir acidentes domésticos na cozinha. Então, se a gente ensinar uma manobra e a pessoa souber uma manobra de desengasgo, por exemplo, ela está mais preparada do que se ela não tiver nenhuma noção. É sobre isso Sem também, sombra né? de dúvida. Por exemplo, já que você é pastora, você cuida de pessoas, teu marido também. Então, o que adianta eu ter tanto conhecimento se eu não pratico para ter uma experiência com Deus? Não adianta nada. Então, eu tenho que ter, além do conhecimento, vivenciar uma experiência com Deus. Então, quando os dias maus vierem, que você tenha lá no seu arquivo, na sua memória, né? Hoje a gente fala memória, não pode nem falar disquete, né, da nossa época, mas hoje é cloud. Eles nem sabem o que é nem isso, sabe, né? hoje é nuvem e tal. Então, eu tenho algum histórico lá que a minha memória atrás fala, cara, vamos por esse caminho. Mas o maior ofensor nosso, além da leitura, é vivenciar algumas situações para ver até que ponto você tem coerência e maturidade para aquilo. Me fez lembrar daquele versículo que fala que a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração para quando precisarmos não pecarmos contra ele, né? Exatamente. Então, às vezes você recebe uma palavra que você não sabe exatamente para que é, às vezes não tem a ver com o momento que você está vivendo, deixa ela ali guardadinha que no momento certo... E o que é mais louco, porque o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Verdade. Agora, se não tem nada arquivado... Você vai lembrar do quê, né? Exatamente. Perfeito. Vamos entender mais, doutor, sobre... A gente fala muito já nos últimos anos sobre a tal da resiliência. Eu quero chegar lá no esgotamento propriamente, tá? A resiliência é só uma coisa boa ou isso de ficar sendo resiliente o tempo inteiro pode fazer a gente ficar enchendo esse copo até chegar no esgotamento? Então, eu tenho assim, eu acho muito bacana as pessoas que são resilientes, as pessoas que vão resignificando a situação da vida delas, né? Eu acho isso muito forte, muito legal. Mas se eu não mexer nessas caixinhas, eu estou acumulando muito lixos emocionais. E uma hora vai travar. Porque tem muitos sentimentos guardados ali. Foram emoções que geraram muitos sentimentos que estão guardados. Então, hoje eu vejo uma situação, vamos ser resilientes, vamos passar por cima. O pensamento positivo, eu não sei o pensamento positivo, né? Eu vou pensar positivamente. Então, eu estou aprendendo a dirigir carro, eu vou pensar positivo. Não, você precisa entender os macetes do carro para que você possa passar na prova. Então, não é só pensar, não é só ser resiliente. Tem que ter uma fundamentação de onde você está transcorrendo para dar um resultado. Perfeito. Senão é autonegação. Eu costumo chamar de autossabotagem. Perfeito. Doutor, vamos entender se pode haver um gatilho para esse esgotamento. Você deu até um exemplo interessante. Problema na vida profissional, problema na vida pessoal, aí corre para resolver uma coisa ali na vida financeira, enfim. Entendi, vai juntando, mas eu quero saber, pode haver um gatilho para o esgotamento ou o esgotamento pode acontecer a qualquer momento nesse acúmulo? Explica um pouco pra gente. Não, uma coisa assim, para a gente ficar mais claro, né? O esgotamento emocional, ele vai desencadear várias reações no meu corpo, vai denunciar. Então, uma delas, perda da memória. Esqueci o que eu ia fazer, agora lembrei, já não lembro mais, mas lembrei. Então, são sinais que eu estou num nível de esgotamento emocional. Então, perda da memória, cansaço mental. O corpo quer uma resposta, mas a mente fala, não dá, não dá, não dá, não dá. Não tem condições. Então, são sinais que eu vou sentindo que está vindo o esgotamento emocional. Alguma coisa está fora do controle. Porque, lembre-se, eu não tenho controle de algumas emoções que eu estou recebendo no mundo profissional. Então, de repente, a forma como o meu líder se direciona a mim, ou meu diretor, etc., eu vou gerar uma resposta. Então, começa por aí, a perda da memória. Nível de atenção concentrada. Hoje nós temos as pessoas que falam muito sobre o déficit de atenção, né? Hiperatividade, né? Mas geralmente nós temos que analisar como está o esgotamento emocional dessa pessoa. Aí eu volto a falar, Jaque, se nós não pararmos e fazermos um gerenciamento dessas emoções, eu não consigo saber onde eu estou correndo. Então, para que resignificar? Para que ser resiliente? Para quê? E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, doutor. Se a nossa geração é uma geração que sempre está correndo, sabe Deus atrás do quê? E a gente pode voltar para os mais velhos. Eu vejo que os mais jovens são de uma geração que não corre tanto, mas não sabem lidar com frustração também. Eles podem também viver o esgotamento emocional ou o que eles vivem é outra coisa? Não, sem sombra de dúvida, podem viver o esgotamento emocional, sim. Hoje nós temos eu vi alguns estudos recentemente que trouxe uma concepção bacana. Hoje nós investimos nos nossos filhos para estudarem, sai da escola e chega à noite tem que fazer mais lição com a criança. Ou seja, ela vai chegar no esgotamento emocional também. De tanta atividade estudantil, de tanta matéria que tem que ser feita, aí dorme mal, acorda mal e começa a gerar outros efeitos, que é também uma questão do esgotamento emocional. Quando eu não consigo mais dormir,
quando eu não consigo colocar o meu corpo para relaxar e ele reproduzir não, ele começar a produzir todos os hormônios necessários para manter os meus neurotransmissores legais. Então, essa sobrecarga numa criança, ou até mesmo adolescente, e o jovem, e nós, a fase adulta, literalmente vai desencadear o esgotamento emocional. Doutor, quais são os sinais de alerta, então? Fala mais para nós. O que a gente tem que observar no nosso corpo? Essa pessoa que está nos assistindo, importante falar, viu? Talvez você que está me assistindo aí não trabalhe fora, seja uma dona de casa, mas pode ter esse esgotamento também, porque a gente sabe que as tarefas de casa não param nunca, né, doutor? Não param nunca, jamais. Fala um pouquinho sobre esses sinais de alerta. Tá. O primeiro sinal de alerta, que eu gosto sempre de evidenciar quando eu dou palestra sobre esse assunto, é exatamente sobre a perda da memória. Tá. Começa a dar aqueles brancos, não lembro mais o que eu vim fazer aqui. Aí eu volto para o local e também não sei por que estou voltando. O segundo ponto, a libido começa a diminuir. O terceiro ponto é quando eu sinto literalmente que eu não consigo dormir. Aí eu preciso entrar com algumas medicações para derrubar o meu corpo, para ver se ele gera uma resposta. Então, são sinais assim importantíssimos quando eu estou entrando numa fase de esgotamento emocional. Quando eu estou literalmente brigando com algo que eu não estou tendo controle e meu corpo colocando cortisol. Então, pensa assim, Jaque, para ficar mais óbvio. O teu corpo, nosso corpo, ele vai receber tanto cortisol que vai nos dar tanta adrenalina e quando você não resolve, o teu corpo físico está literalmente cansado. É quando você faz, não estou aguentando. Acabou o cortisol. Aí derruba tudo. Então, os sinais começam a aparecer até chegar naquela fase de exaustão, quando te derruba literalmente e entrou num quadro de doença mental. Doutor, mas aí eu gostaria de entender, a gente já falou aqui algumas vezes no programa sobre o burnout, que geralmente é o esgotamento relacionado a questões profissionais. Quando a gente fala de muitos afazeres, tá? Não estou falando só do sentimento que vem, eu estou falando de ter muitos afazeres. Eu sei que os homens também têm, mas agora eu vou puxar uma sardinha para a mulher, que muitas vezes trabalha fora, trabalha dentro, tem que saber onde é que está a roupa do marido, tem que saber onde é que está o não sei o que da criança. Tá, chegou nesse momento, ou mesmo que seja o homem com muito trabalho, isso também pode estar relacionado ao esgotamento emocional ou aí a gente está falando de outra coisa? Não, vai conectar, vai conectar. E assim, o excesso de atividades ou o pouco tempo que eu tenho, o maior ofensor de tudo isso é a forma como eu descanso. E o tempo que eu coloco o meu corpo para descansar e reproduzir todos os hormônios necessários. Então, quando eu não tenho uma noite, ou quando eu não tenho um período legal de descanso, o meu corpo vai me dar uma resposta. Ele vai te dar uma resposta, sem sombra de dúvida. E se você não percebe a resposta do teu corpo, ele vai travar. Aí você vai parar para começar a dar uma atenção especial ao teu corpo. E aqueles afazeres? Vai ter que dar um jeito. Por isso que eu falo da questão de gerenciar essas emoções. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso lá para o final. Vou falar já, vou estar até anotado aqui, tá? Do gerenciamento de emoções. Mas, doutor, eu queria saber sobre faixa etária. A gente falou aqui que os jovens também podem ter, mas pela sua percepção clínica, tem uma faixa etária que apresenta mais esgotamento emocional? E se são homens ou mulheres? Estou perguntando a questão clínica mesmo, o que você observa? Olha, o que eu tenho entendido... Uma coisa interessante do consultório, Jaque, homem não procura muito terapia. Porque nós homens temos uma questão de soberba. Não, nem terapia, nem médico. Nada, Se não sou é um eu problema. empurrar meu pai e meu marido, vocês não vão nunca. É um problema. Então, qual que é a questão do homem, né? O homem, literalmente, ele chega muito mais rápido ao esgotamento emocional. A mulher tem uma resiliência muito acima da média, comparado com o homem. Porque o homem é o seguinte, o homem ele tem aquela percepção, eu vou dar aqui uma percepção para as mulheres, o que nós homens queremos, né? Às vezes a minha esposa, Regiana, ela fala assim para mim, amor, eu te amo. Amém, gata, eu também te amo. Mas qual que é a visão masculina? Nós somos o provedor. Nós temos que trazer recurso financeiro para o lar. Nós temos que trazer harmonia para o lar. Nós temos que ser o sacerdote do lar. É isso que nós aprendemos com a palavra. Então, quando o homem ele percebe que ele não está tendo controle em ser o sacerdote, trazer recursos, ele entra no modo silêncio. E ali fica remoendo algum sentimento, algumas emoções fortes, que estão colocando ele para funcionar ou travar. Aí, quando a gente começa a analisar o que está acontecendo com esse homem, com essa figura masculina, aí você começa a identificar que ele está entrando já literalmente no esgotamento emocional, porque ele não consegue dar uma resposta. Então, para o homem, né, trazendo aquela questão que eu trouxe aqui, quando a mulher fala que eu te amo, o homem que ele gostaria de ouvir, até para ajudá-lo a sair desse esgotamento emocional e entender
como que a família enxerga? Então, você é magnífico, você é belo, você é um bom sacerdote, você é incrível, você tem de se esforçar para trazer um recurso financeiro para a nossa família. É isso que nos alegra, é isso que nos dá gás, que nos dá ânimo, para poder sair desse lugar que nós não podemos entrar como figura sacerdotal do nosso lar. E aí eu quero te perguntar, doutor, onde entra também a importância do autoconhecimento e de saber quem nós somos? Eu tenho aqui um público muito grande de cristão também, sei que você é cristão, então acho que posso falar isso em Deus. A gente fez uma dinâmica, recentemente eu e meu marido fomos pregar para um grupo de casais, e a gente fez uma brincadeira de dinâmica que as mulheres tinham que escrever a qualidade, 3 qualidades ou 5 qualidades dos maridos. Aí elas entregaram pra gente anotou os nomes e tal. E depois, quando a gente sorteou alguém, fomos falando as qualidades e o marido tinha que saber qual foi que a esposa falou. Uau, então aí a gente vocês foi dando as complicaram a nossa qualidades. vida. Nossa! Só que curioso, o papel que a gente pegou tinha uma palavra lá que era sacerdote do lar. Nós estávamos em um grupo. Apenas 3 homens continuaram de pé. Depois disso, eu conversei com o nosso líder, né, com o nosso pastor, e a gente conversou com a igreja e tal. Eu vi ali que muitos desses homens nem sabiam que eles tinham que ser o sacerdote do lar. Então, por que eu estou trazendo isso para o nosso bate-papo? Será que os homens também e as mulheres estão entendendo o seu papel? Será que está faltando autoconhecimento para a gente, doutor? Não, literalmente. Ontem, por exemplo, eu estava dando uma aula na nossa igreja, não sei se eu posso falar aqui, posso? Pode. No Centro de Estudo Verdade e Vida, é um departamento da nossa igreja, do pastor Djalma Toledo, muito importante, e a concepção da diretoria do curso era essa: Walter, traz significância, cara, traz para eles conhecimento de quem eles são, da forma comportamental e como eles devem entender em Deus, exatamente essa questão: quem eu sou, o que eu carrego, como que eu manifesto tudo isso? Porque eu fico pensando, como é que eu vou gerir essas emoções se eu não sei nem quem eu sou, doutor? Então, aí já, que vai ser um assunto assim bacana para falar sobre identidade. Tá bom, vamos lá, vamos dar aqui uma coisa... pincelada, embora seja para um outro tema, né? Ótimo, vamos falar sobre, então, a personalidade, tá bom? A personalidade nada mais é do que construção do eu, do que é certo e errado. Então, quando o bebê começa a crescer, a gente começa a dar uma voz de comando: não pode, não pode, ele nem sabe o que é isso. Agora, quando ele começa a perceber por que não pode, ele começa a construir o pensamento. Então, não é mais só colocar arquivo na memória. Ele começa a construir um pensamento e questionar tudo que o pai dizia que não poderia. Perfeito. Com esse processo, ele começa a construção da personalidade, o que é certo e errado. Só que a personalidade, a construção dela é no ambiente que você está inserido. Então, esse ambiente vai forjar a Jaque a identificar quem ela vai ser na sociedade. Então, o pai, o tio, os avós, eles vão construindo quem você é. Nós, por exemplo, que servimos a Deus. Então, na igreja, nos ensina constantemente o que é certo e errado. A palavra do Senhor é a lei. E a lei me faz pensar até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir mais. Então, vai construindo toda essa questão interna. Aí eu vou me identificando quem eu sou. Quando eu vou para a sociedade, aí tem um problema, Jaque. O Walter vai com as suas teorias, com a sua doutrina, encontra com a doutrina da Jaque, encontra com a doutrina de uma outra pessoa, e aquilo que o meu pai diz que não pode, o outro diz, o meu diz que pode. E qual que é a tendência humana? A fazer aquilo que não pode. Por isso que Paulo fala: aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, mas aquilo que eu não deveria, esse eu faço. Paulo descreve uma briga interna com a carne e o espírito. Então, quando você fala assim: Walter, a galera não sabe quem ela é, não sabe mesmo. Agora, eu vou me preparar para dar um recadinho e queria te perguntar. Quando a gente fala do ponto de vista psicológico, para a gente juntar com esse ponto de vista espiritual que a gente está falando, é possível mudar? É possível, então, transformar-se? A gente sabe que, então, um pouco é do que eu sou e muito também vai ser do meu crescimento dentro do ambiente. Cresci num ambiente desfavorecido, não me ensinaram, não cuidaram de mim, ou não era um ambiente cristão, não era salubre onde eu cresci. Dá para mudar isso depois de adulto? Sem sombra Enquanto de você dúvida. responde para nós, eu vou dar um recadinho, por favor. Sem sombra de dúvida. Por que é possível nós mudarmos nossos comportamentos? Exatamente porque nós temos a questão comportamental. Então, quando a gente pega ali, vamos trazer aqui um outro momento que nós poderíamos conversar sobre os temperamentos. Então, os temperamentos, que já é uma ideia de Hipócrates, da medicina antiga, ele fala sobre os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Então, eu sei quem eu sou, eu começo a conhecer quem eu sou para poder gerar algumas respostas. Mas aí vem algo interessantíssimo que nós temos que pensar legal sobre essa pergunta que a pastora trouxe. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são as minhas habilidades, depois eu falo novamente com vocês.
Agora eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Nosso programa está de volta e eu esperando por você nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, @nossoprograma e a fanpage facebook.com/nossopgm. Através das nossas redes sociais você acompanha o que acontece por aqui e envia também para nós a sugestão de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui no nosso programa, porque a gente prepara tudo com muito carinho, especialmente para você. Te espero também no meu Instagram, @jaquestefano. E enquanto o programa acontece, a qualquer momento você faz a sua pergunta, deixa a sua colocação através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Hoje nós estamos entendendo sobre esgotamento emocional. Eu falo sobre esse assunto com o Walter Nascimento, que é psicólogo. Doutor, a gente estava falando no bloco anterior, tivemos que interromper para ir para o break, sobre a questão de gerenciar o comportamento, de poder mudar ou não esse comportamento. Então, isso é possível? Sem sombra de dúvida. Eu consigo moldar alguns comportamentos que eu carrego desse tempo. Agora, já vou perguntar como, porque já quero falar de tratamento, mas agora eu queria falar um pouco sobre algo que você citou algumas vezes aqui no bloco anterior, que é o tal do gerenciamento das emoções. Como é que eu faço isso? Muito simples, Jaque, muito Sei. simples. E super bacana. Eu sou uma pessoa que amo processos. Então, a minha cabeça, ela funciona de uma forma muito intensa, né? Eu costumo fazer muita questão da visão sistêmica, analisar o todo de forma fragmentada. Minha mente é assim, ela é rápida, né? Eu estou aqui analisando tudo, todo o ambiente. Então, quando a gente fala de gerenciamento de emoções, é literalmente colocar no papel, tudo vai começar com papel. Tá bom, vai, essa geração atual, tudo no notebook ou, de repente, no iPad. Mas tudo deve ser colocado no papel. Eu preciso entender como que tá sendo gerenciado o meu tempo para o mundo profissional, para o mundo financeiro, ou seja, onde eu busco informação, para o meu casamento, o tempo com meu filho, o tempo com meu sogro, com a minha sogra, o tempo com a minha mãe, o tempo com os meus amigos e o tempo que eu tenho com o Senhor. Então, eu preciso desenhar isso até para enxergar como eu estou fazendo hoje. Aí, quando você coloca tudo isso no papel, que é uma obra de arte, você começa a identificar, uau, como está bagunçada essa área. Como que eu preciso reduzir algum tempo para que eu possa ter uma qualidade melhor nessa área que ela está literalmente pouco tempo. Aí nós que servimos ao Senhor, a gente vai entender que a maioria das vezes estamos dando uma sobra ao nosso Deus. Porque uma vez que eu consigo conectar o meu espírito no Espírito de Deus, todas as demais áreas, ela começa a ser alinhada. Por isso que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses 5:23, né? Nós temos que melhorar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, se nós não colocarmos nada no papel, eu não estou entendendo o que Paulo está dizendo aqui. Então, é necessário colocar as informações no papel e fazer uma visão sistêmica. Aí, se não consegue fazer, chama. Tem que chamar um profissional muitas vezes. Doutor, vamos entender, você falou aqui para nós alguns tópicos que me chamaram a atenção. Então, você falou sobre questões hormonais que podem estar relacionadas também. Você falou algo que me faz entender que se o corpo vai dar sinal, pode ser que uma hora essa pessoa tenha uma dor de cabeça, uma gastrite, sei lá, ou outras, ou até mesmo doenças de fato que estejam relacionadas com esse esgotamento emocional, com essas emoções não gerenciadas. Se a pessoa procura primeiro um psicólogo, em algumas situações vocês veem a necessidade de encaminhar para um endocrinologista, para um psiquiatra, como é que é esse primeiro contato, doutor? Não, sem sombra de dúvida. É muito importante, na primeira instância, geralmente se procura mais o psiquiatra. Aí, no segundo momento, corre para o psicólogo. Tá? Mas pode acontecer, mas geralmente é mais a psiquiatria. Qual que é a análise imediata que deve ser feita, né? Nós temos que mapear o que está acontecendo com esse paciente. Então, se eu percebo, vou falar pelo Walter, tá? Minhas linhas terapêuticas, tá? Se eu percebo que ele está tendo um esgotamento emocional e supostamente, como eu disse lá atrás, o excesso de cortisol na corrente sanguínea vai destruir as citocinas, que tem como objetividade produzir os meus neurônios. Então, se não está produzindo e está matando as ramificações, vai descer uma inflamação para o corpo e vai desencadear algumas dores. Talvez vai para o meu rins, talvez vai para o meu pâncreas, para o meu pulmão, ou fica inflamado, inchadão. E começa a ter diabetes, começa a ter pressão alta e diversas coisas. Então, o que é necessário nesse primeiro momento? Tá? Identificar como que estão esses neurotransmissores desse paciente. Se percebermos que ele não está tendo uma melhora no momento da terapia, tem que caminhar para a psiquiatria,
para entrar com medicação e fazer uma intervenção e, de repente, desacelerar esse indivíduo. Aí, no processo terapêutico, você consegue fazer um confronto legal. Que o prazer da terapia é confronto. Eu, particularmente, amo confronto. Você traz logo a pessoa para uma realidade que ela precisa viver e sair daquele lugar. Então, dependendo do paciente, caso ele não esteja legal, não dá para fazer um confronto. Precisa entrar com a medicação para trazer um pouquinho para a média, aí conseguimos confrontar e tirar desse lugar e ele começar a tocar a sua vida novamente. Doutor, e por muito tempo também a gente teve, e talvez a gente ainda tenha, um grande preconceito com a utilização de medicamentos. Talvez a pessoa que te procura, ela já está ali com uma depressão, de repente Sim. ela está com um estresse fora do normal, e daí você fala, não, você foi ao psiquiatra. Às vezes a pessoa vai ao psiquiatra que dá o medicamento, aí ela procura o psicólogo não querendo tomar o remédio que o psiquiatra deu. Sim. É importante entender que não significa que vai ser para sempre aquele medicamento, Não, é isso? jamais. Jaque, é tão interessante essa parte, porque é uma discussão isso. É uma discussão. Antigamente, as pessoas falavam assim, elas repudiavam psiquiatria e psicologia. Né? Nas igrejas, principalmente pentecostais, Deus me livre, falar que você é psicólogo, a galera quer colocar a mão na sua cabeça. Eu lembro quando eu ia dar palestra, a galera ficava transtornada, né? Cara, quer fazer a leitura da nossa mente, não tem nada a ver. Hoje as pessoas já têm até um prazer, o meu terapeuta, o meu psicólogo, o meu psiquiatra. As coisas mudaram muito pós-pandemia. Agora, falando de medicação, a medicação ela tem a funcionalidade da seguinte forma, tá? Tô dormindo mal, tô no alto pico de estresse. Automaticamente, os meus neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, caíram, porque eu não durmo bem. E se... tá bom, vamos para outro caminho aqui agora. Nós temos dois tipos de depressão ou de crise de ansiedade. Aquela que é da alma, que são questões internas mal resolvidas, e aquela que são químicas. Então, de repente, eu não tenho problemas com pessoas, mas eu estou com uma crise de ansiedade que gerou uma patologia no meu corpo. Então, qual que é a análise que nós fazemos? As suas químicas caíram. E o que faz para retomar essas químicas de imediato? Um antidepressivo. Ele vai estimular os seus neurônios a voltarem a produzir as químicas necessárias para o teu cérebro e você chegar na média. Então, a ausência de serotonina, a ausência de dopamina, antigamente eu ouvia tanta coisa e eu conseguia lidar com aquilo que eu ouvia. Hoje eu já não tenho paciência para ouvir. Opa, tem alguma coisa estranha. Então, o esgotamento emocional já me deu um recadinho. Agora, se está numa constância, provavelmente essas químicas neurais caíram, eu tenho que entrar com medicação para estimular a produtividade dela. 6 meses, 7 meses, aí o psiquiatra vai desenhar melhor, vai reduzindo. E o processo terapêutico nada mais é do que fazer você entender que lugar que você entrou e que você tem que sair, mais ajuda a medicação. Então, com a medicação, essa terapia, se for a indicação a medicação, a terapia vai ter Nossa, muito mais fantástico. sentido, né? Doutor, para quem tem crianças, né? Para quem tem crianças, adolescentes, assim como eu tenho um filho para criar e muitos telespectadores e telespectadoras, muitas vezes quando eu falo com psicólogos aqui sobre qualquer assunto, pode ser depressão, pode ser, sei lá, narcisismo, sempre vai falar assim, na infância. Doutor, quando a gente fala sobre gerenciar emoções, eu posso dar condições para que as crianças gerenciem da melhor maneira e se tornem adultos com mais habilidade para gerenciar as emoções? Eu acredito que hoje algumas escolas já fazem isso. Já vem desenvolvendo as crianças para entender algumas coisas sobre aquilo que estão sentindo, né? Agora, tratando do adolescente, eu volto a dizer, se um adolescente começar a entender sobre processos, ele sai na frente. Porque ele começa a mapear o tempo dele para gerar respostas de entregas. O maior ofensor hoje na adolescência é que ele acredita no mundo que não existe, que nada pode acontecer de errado e vai deixar para a última hora para gerar grandes respostas. Não vai conseguir. Então, se eu começo a ensiná-lo a processos, a gerenciar o tempo dele, a resposta é melhor. Então, eu vou para uma outra linha, então. Eu não vou nem pegar o que está na identidade dele, na formação da personalidade dele. Eu vou pegar naquilo que nós estamos desenvolvendo para ele poder dar uma resposta. Aí sim entraria a resiliência. Doutor, é importante então, vamos pensar naquele jovem adulto que vai começar no mundo corporativo, ou tem que escolher qual vai ser a profissão, ou até mesmo começou a namorar. Uau. A gente tem algo assim, eu acho que ainda me parece que é tabu nas igrejas, a gente não fala muito, o jovem fez 15, 16 anos, não pode namorar. Não, peraí gente, vamos conversar com esses jovens sobre isso. Queria falar um pouquinho sobre isso, doutor. Seria importante...
Alguns psicólogos falam que todo mundo teria que fazer terapia em algum momento da vida, mas seria importante ter um acompanhamento, talvez psicológico, ou mesmo dos pais ali de perto, para esses jovens que começam, de repente, a ter que lidar com um monte de emoção ao mesmo tempo? Enquanto o senhor responde, eu vou dar um recadinho. Pode falar. Eu tenho, assim, uma linha, as minhas linhas, né? Minhas técnicas, né? Da questão do tempo de mesa, né? Jesus sempre amou a mesa. E uma das coisas que nós percebemos que no tempo atual, nós precisamos levar essa galera para uma mesa. Nós precisamos estar interagindo com pessoas que têm experiência até para desacelerar um pouco das nossas ansiedades. E, de repente, a gente começar a montar dentro dessa mesa alguma estratégia para viver isso que a pastora acabou de dizer agora. Bom, com você aí. Chegou a perguntinha do público, vamos conferir. A Cláudia, do Rio de Janeiro, obrigada pela participação. Cláudia diz: como podemos ajudar um adolescente que esteja em esgotamento emocional, doutor? Simples. Nossa amiga do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. A primeira coisa, você precisa entender o que está gerando esgotamento emocional no seu filho. No segundo momento, vai precisar de ajuda de um profissional ou alguém que tenha maturidade para poder ajudá-lo a entender essas crises que ele está carregando. Mas tudo vai literalmente começar a partir do momento que você coloca as coisas no papel para discernir realmente qual a área que está gerando esse transtorno. Se é uma questão de paternidade, se é uma questão estudantil, se é uma dificuldade de entender algumas coisas, se é uma dificuldade de interagir, de repente, com a sociedade. Então, nós temos que entender todas as questões. Aí, a gente consegue dar um direcionamento bacana. Essa resposta até complementa o que você interrompeu estava falando agora há pouco, né? Agora, doutor, para a gente caminhar para os últimos minutos do nosso bate-papo, entendendo mais sobre como vai funcionar a terapia no caso do esgotamento emocional, você falou do confronto, mas você também falou que tem hora certa para o confronto. Tem hora certa. Como que funcionam geralmente essas sessões? Elas são semanais? Pode ser necessário que seja mais de uma vez por semana? Terapia online, na sua opinião, funciona também? Fala um pouquinho sobre esse tratamento. Terapia online, ela funciona perfeitamente, né? O processo da pandemia trouxe isso como uma evidência e ficou enraizado. Funciona, né? Hoje eu atendo muitas pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa, então o atendimento se tornou muito bacana. Agora, o que a gente tem que pensar aqui no processo terapêutico, quando fala a questão do confronto, que é uma linha que eu gosto de trabalhar, é exatamente isso. Quando você coloca as questões no papel e você faz o teu paciente entender quais são as áreas que precisam ser melhorado, é onde você começa a identificar os gatilhos, por que eu não melhoro. Então, qual que é a minha relação com o meu sogro, com a minha sogra? Os meus eu amo de paixão. Qual que é a minha relação com a minha mãe, que eu também amo muito? Então, de repente, você começa a descobrir que o teu paciente ele tem uma questão interna que ele carrega há anos naquela área. Vamos pegar um exemplo, o sogro e a sogra, o que mais pega hoje na sociedade. Então, se eu não tenho um bom relacionamento com o meu sogro, com a minha sogra, uau, como que eu quero viver um bom casamento se um dos maiores presentes a minha sogra e o meu sogro me deu, que é minha esposa? Então, se eu amar o meu sogro e a minha sogra, obviamente eu serei muito mais amado pela minha esposa. Então, tem alguns gatilhos que a gente vai percebendo onde a pessoa tem medo de colocar os seus pés. E é ali que você começa a fazer o pensar numa resposta que ele vai dar para o seu esgotamento e para o teu relacionamento e sair desse lugar mais rápido. Agora, a terapia pode ser permanente? Tem que ter alta? Quando a gente fala especificamente da pessoa que te procurou, talvez ela saiba que ela está com esgotamento emocional, talvez não, ela te procurou por outra causa e daí o psicólogo identificou que tem essa questão do esgotamento emocional, vamos tratar isso. Tem começo e fim ou não necessariamente? Eu vou falar por mim, tá bom? A minha linha que eu sigo, né, que é essa questão de como eu amo processos, né, que é ser bem cirúrgico, eu costumo, enquanto não descobrir realmente o que está acontecendo por detrás desse esgotamento emocional, então eu tenho que ficar cavando. E o mais rápido que eu liberar esse paciente, melhor para mim. E para quem está aguardando na fila. Então, na minha concepção, o tempo da terapia, eu não sei. Eu vou ficar calado, que é melhor. Não, e até porque também, com certeza, cada pessoa vai demorar um tempo para esse tem processo, mas se espera que tenha uma alta, que se resolva aquela porque situação, tem a psicoterapia breve. E eu trabalho mais nessa linha. Eu preciso trabalhar aquilo que o paciente está trazendo. Se é um problema no mundo corporativo, se é um problema no mundo financeiro, vamos trabalhar essas questões. Ah, eu quero trazer o outro problema, Walter. Cara, tu vai ter que esperar porque tem uma filha aqui para atender. Agora, um acompanhamento terapêutico por 1, 2, 3 anos, 4 anos, de repente é mais só para organizar algumas emoções que ocorreram durante o dia e que precisa, de repente, externar. E eu acho super legal, porque eu acredito que a terapia não deve ser procurada quando estou em crise. A terapia deve ser feita para não ter crises. Então, no meu caso, eu atendo muitas pessoas que já estão em crise, já estão em desespero.
Então, preciso ser rápido e ser cirúrgico naquele paciente. Agora, doutor, se a pessoa chegou nesse ponto que você citou aqui para nós, até no bloco anterior, do esgotamento mesmo, o corpo está dando respostas, essa pessoa está com alguma patologia, está com sintomas físicos ou até parou. Sabe quando a pessoa parou, não está funcionando direito, ela vai para o cardiologista e fala, doutor, eu acho que eu vou ter um piripaque, eu estou infartando. Aí ele faz um monte de exame e fala, então, você não tem nada, você tem que procurar um psiquiatra. Aí você vai para o psiquiatra, ele vai te dar um medicamento e vai falar, então agora faça a terapia. Nesse caso em que a pessoa estava, vou colocar entre aspas, travada mesmo, tem por onde começar, doutor? Pode demorar um pouco mais, porque eu já ouvi muita gente falar que dói fazer terapia. Pode doer mesmo? Não dói nada. Uma conversa muito bacana. Jesus amava a mesa. Tudo para Jesus era mesa. Né? Os discípulos lá de João Batista, mestre, onde você mora? Passa uma tarde comigo. Quando os 2 discípulos de Emaús andavam aquele caminho e Jesus andava com eles, não entendiam nada porque ficaram cegos do entendimento. Já entraram numa casa, Jesus serviu eles, Jesus sempre amou mesa. Então, Jesus deixou para nós uma mesa, terapia como fosse uma mesa. Entender as suas questões internas, organizá-las e te dar um destino. Agora, entender legal... que podem ser tempos diferentes, né? Exatamente. Agora, o legal é quando o terapeuta ele tem a sua vida organizada. Fica muito mais fácil para organizar do outro. Perfeito. Então, não há nenhum problema, nenhum constrangimento. Perfeito. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, que é @Walter_Nascimento. Walter_Nascimento, passando aí para vocês. Doutor, muito obrigada. Volte mais vezes. A gente gostou muito desse bate-papo. Obrigado, à sua disposição. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Sempre um prazer ter você conosco. Eu te espero aqui amanhã ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.